Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia para todos. É uma alegria poder participar desse evento tão importante. Mais uma vez, a Canção Nova coloca aqui um evento sobre a família. Algo que é da maior importância para todos nós. Eu gostaria de começar lembrando que a família é uma instituição sagrada, é uma instituição divina, não é uma invenção do homem, não, é uma invenção de Deus. Por isso que ninguém consegue acabar com a família, porque aquilo que é criado por Deus, o homem não consegue destruir. O tema desta reflexão, que me foi dado pelo pessoal do evento que prepara, né? A família nos dias de hoje. Como é que deve ser a família no dia de hoje? Bem, eu tive pensando, né, e rezando, a família é sempre a mesma em todos os tempos. Mudam as circunstâncias, mudam, né, evolui a ciência, a tecnologia, mas a família é a mesma. É aquela família que está ali nas primeiras páginas da Bíblia, né? Quando Deus criou o homem, Ele criou a mulher depois, e aí está a base da humanidade, né? Deus fez um projeto para a humanidade existir. Quem construiu esse rincão aqui, fez um projeto, calculou essas colunas, calculou essas vigas, para a coisa não cair em cima de nós. Então, tudo que é feito... Então, Deus fez um projeto para a humanidade. E esse projeto é a família. O que equivale a dizer que se a gente destruir a família, a gente destrói o plano de Deus. Isso é muito sério. É como se eu saísse cortando essas colunas de ferro aqui, ó. Cai tudo. E é isso que nós estamos experimentando hoje. Toda a desgraça que há no mundo hoje, se você for buscando a causa primária, você vai chegar na família. Aqui em Lorena tem a casa de Betânia, da comunidade Betânia do Padre Léo. Mas essa casa, antes de ser do Padre Léo, era uma casa que eu e um grupo de casais criamos. Chamava-se Casa de Emaús. E nós tínhamos lá também, durante uns 10 anos, trabalhamos com jovens dependentes de química, né? Drogados. E o que a gente percebia ali naqueles jovens, né? Não tinham família. Por isso que estavam no mundo das drogas, estavam no mundo do crime, estavam no mundo, né, da ociosidade. Não tinha família. Quando a gente fazia Dia dos Pais, Dia das Mães, tentava chamar os pais e as mães para uma missa, não ia ninguém, você não encontrava. É muito triste uma pessoa que não tem família, que não tem um pai, não tem uma mãe. É muito triste. Eu tive uma graça muito grande de Deus, de ter uma boa família, dos meus pais e da minha família também. Nós éramos 9 irmãos, né? Era uma vida muito boa, muito simples, né? Mas uma harmonia, uma paz, uma alegria, né? Quando eu estava lá pelos meus 18 anos de idade, eu tive na hora de decidir o caminho da vida, né? Eu pensava às vezes em ser padre, mas a felicidade que eu vivi tão grande na minha família, com meus irmãos todos, me puxou mais para o casamento, me puxou para o matrimônio. Houve padres que tentaram me levar para o seminário e tal, mas eu nunca tive, sempre senti uma atração pela família, vocação mesmo. Deus vocaciona a gente para um lado ou para o outro, e Deus sabe por quê. Tanto é que eu me casei muito cedo, com 22 anos de idade. Logo com 23 nasceu o primeiro filho, com 24 nasceu o segundo,
com 26 nasceu o terceiro, antes de 30 anos eu já tinha 5 filhos, né? Mas infelizmente a minha esposa teve um mioma no útero, precisou tirar o útero, precisou tirar o ovário, aí acabou, aí não nasceu mais. Mas é aquela alegria da família, entende? E hoje já viúvo há 10 anos, né? Eu teria hoje 50 anos de casados, se ela fosse viva, né? E não tem nada melhor do que a família. Sabe, como é bom você ter uma família do seu lado. Quando minha esposa morreu há 10 anos atrás, ela ficou um mês no hospital antes de morrer, um câncer que já tinha tomado até o cérebro, né? Mas os 5 filhos ali e eu, né? O tempo todo ali. Ajuda você a superar os momentos difíceis da vida, né? Esses dias eu passei uma experiência interessante. Eu estava bem, de repente comecei a digitar no computador e eu escrevi uma palavra, saía outra. Será que a minha mão está... Troquei o teclado do computador e não adiantou. Eu escrevi uma coisa e saía outra. Eu digito muito bem, eu fiz curso de datilografia lá na minha juventude. Aí eu procurei um neurologista, deve estar com alguma coisa neurológica. Eu tenho um sobrinho, Gustavo, que é neurocirurgião, muito bom, e ele disse: tio, imediatamente fazer uma tomografia e uma ressonância. A hora que ele viu a tomografia, quase que a metade do meu cérebro estava tomado por um edema. Impressionante, uma faixa branca e o cérebro do outro lado. Ele disse: vou te operar agora. No mesmo dia que eu fiz o exame, já me internou e já operou. Mas que coisa boa, né? Eu vi os 5 filhos ali do meu lado, né? Largaram tudo, né? São 2 engenheiros, uma médica, 2 dentistas, deixaram tudo e ficaram ali do meu lado até eu sair da sala de cirurgia e depois de sair do hospital, sabe? Eu senti até, mas será que eu não mereço tudo isso? Mas é a família. Quando você cultiva a sua família, você investe na sua família, você investe nos seus filhos, você cria um espaço, né, de felicidade, mesmo nas horas de dificuldades. Que coisa boa. Estou bem, graças a Deus, passou tudo. Meu movimento voltou perfeito, né? Foi feita uma drenagem, ele abriu aqui a cabeça, fez uma drenagem toda. 3 dias depois eu já estava escrevendo normalmente, graças a Deus. Eu achei que Deus não queria que eu escrevesse mais livro. Mas agora eu entendi que Deus quer que eu continue escrevendo. Mas tudo bem. Mas eu queria voltar ao começo. Quando Deus pensou na humanidade, Ele fez um projeto. Criou o homem, está lá no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 23. E aí Deus fez a mulher, tirada do homem, né? A mesma natureza, a mesma dignidade, né? E aí levou Eva para Adão. Adão ficou feliz. Deus já tinha dado para ele todas as criaturas. Chamou Adão para dar nome a tudo, né? Dar nome na Bíblia significa o quê? Tomar posse, é meu. Você dá nome para o seu filho, para o seu cachorrinho, o fazendeiro dá nome para as vacas, para os cavalos, porque é meu. Então, Deus chamou Adão e disse: dê nome a todas as coisas. Então, Deus entregou para nós, ali representado em Adão, todas as coisas. Mas o Adão não estava feliz. A Bíblia diz, não estava feliz. Não é bom que o homem esteja só. Ele estava meio depressivo no paraíso. Embora estivesse com toda a beleza, na comunhão com Deus, faltava o outro eu. Faltava um complemento. Então Deus fez a mulher. E aí é muito bonito que quando Deus, a gente vê como é que a Bíblia é altamente inspirada, né? Quando Deus levou Eva para Adão, Adão fez uma declaração de amor. Está lá no Gênesis 2, 23, 24. Agora sim, eu tenho alguém que é
carne da minha carne, sangue do meu sangue, ela vai se chamar mulher. Por quê? Porque mulher no hebraico é feminino de homem. Homem é ish, I-S-H, mulher é I-S-H-A. Ele sentiu que era alguém como ele, mas não era ele. Era Ixá, não Ish. E Deus ficou só olhando, né? Depois disso, Deus disse, tá bom, então eu vou dar uma ordem para vocês. O homem deixa a casa de seu pai, da sua mãe, se une à sua mulher e sereis uma só carne. O primeiro livro que eu escrevi há 30 anos atrás foi esse, Sereis uma só carne. Eu trabalhava com noivos, casais. O casal que não entender isto, o sereis uma só carne, não entendeu o que Deus quer para o casamento. Ser uma só carne. O que quiser a palavra carne na Bíblia? A palavra carne na Bíblia quer dizer humano. No Horto das Oliveiras, quando Jesus estava lá naquela agonia mortal, que os apóstolos não conseguiram velar com ele nem uma hora, ele disse, cuidado, o espírito é forte, mas a carne é fraca, o humano é fraco. Então, quando Deus diz para o casal, sereis uma só carne, vocês vão ser só uma realidade humana, vocês não vão ser divididos, não haverá mentira no meio de vocês, não haverá aquilo que o padre Zé Eduardo colocava aqui, não deixar o demônio colocar dentro do relacionamento de vocês o ódio, a inveja, não sei, a maledicência, a briga, porque ele quer fazer isso mesmo. O Papa João Paulo II, num documento belíssimo, que eu recomendo de vocês lerem, que ele escreveu em 1994, 1994 foi o ano internacional da família, e o Papa escreveu a Carta às Famílias, é um livro, e ali o Papa fala uma coisa muito bonita, ele diz assim, que o mal, o demônio, ele sabe que ele não pode vencer Deus, porque ele é uma criatura, Deus é o Criador. Então o que ele quer fazer? Ele quer destruir as obras de Deus. E o Papa fala, qual é a obra mais importante de Deus? A família. Então o demônio tem as armas apontadas para a família, não tenho dúvida disso. Aliás, a irmã Lúcia disse isso, né? O Papa João Paulo II, ele criou no Vaticano o Instituto da Família. E ele pediu a um cardeal de Bolonha, na Itália, né? Cardeal Cafasso, esqueci agora exatamente o nome dele, pediu que ele fosse presidente desse instituto. E o cardeal foi conversar com a irmã Lúcia, pedir para a irmã Lúcia interceder por esse Instituto da Família. E a irmã escreveu uma carta para ele, foi publicada no jornal italiano, católico. A irmã Lúcia disse para ele o seguinte, cardeal, a última investida do demônio contra a igreja vai ser sobre a família e a vida. É o aborto, a eutanásia, manipulação de embriões e a família. Vai ser o ataque dele. E nós estamos vendo isso, né? Nós estamos vendo isso. Deus disse, o homem deixa a sua casa, se une a uma mulher. Mas nós estamos vendo aí uma série de casamentos alternativos, que não é isso. Famílias alternativas. Pode inventar o que quiser, para nós cristãos, só existe uma família. É um homem casado com uma mulher, unidos de matrimônio com seus filhos. Isso é a família sagrada de Deus. Quem quiser viver outro tipo de família, que viva. Cada um decide a sua vida como quiser decidir. Ponto final. Mas para nós cristãos, é isso. Não é? Porque é o projeto de Deus. Será que alguém é melhor do que Deus? Será que alguém pode nos dar uma realidade de vida melhor do que Deus nos deu? Não, de jeito nenhum. Né? E esta família está ameaçada. Nesse livro que eu escrevi, Família Santuário da Vida, eu trouxe aqui, porque aqui eu coloquei uma coisa que foi muito pouco difundida nos jornais.
Em 1997, o Papa João Paulo II esteve aqui no Brasil. Eu acho que foi a última vez. Ele estava já de bengala. E houve no Rio de Janeiro um congresso internacional sobre a família, que foi patrocinado pelo Conselho Pontifício de Família do Vaticano. Inclusive o cardeal, que era prefeito, presidente desse Conselho Pontifício, ele veio. Gente, foi uma coisa impressionante do Rio de Janeiro. Eu tenho aqui um dado muito interessante que mostra isso. Estavam ali reunidos mais de 2.000 teólogos, né? Deixa eu ver aqui o dado exato. Aqui. Eles publicaram uma declaração do Rio de Janeiro. Eu duvido que alguém aqui, talvez poucas pessoas tenham lido essa declaração do Rio de Janeiro. Mas eu recebi essa declaração, na época de Dom Estevão Bittencourt, que era um monge beneditino no Rio de Janeiro, ele publicou numa revista dele, e nesse congresso, onde tinha 2.500 participantes, está escrito aqui na coisa, de 75 países diferentes, eles publicaram, vejam gente, isso há 28 anos atrás, eles publicaram o seguinte, a Carta do Rio de Janeiro, dizendo assim, primeiro, a família está sob a mira de ataque em muitas nações, mira de ataque, arma apontada para a família. Uma ideologia antifamília, uma mentalidade contra a família, tem sido promovida por organizações e indivíduos que muitas vezes não obedecem nem os princípios democráticos. É uma coisa meio totalitária. Segundo, temos testemunhado uma guerra contra a família, em nível tanto nacional quanto internacional. Nesta década, era a década de 90, em conferência das Nações Unidas, conferência da ONU, têm sido vistas tentativas para desconstruir a família. O Congresso denunciou abertamente, a ONU está destruindo a família. Está no documento Carta do Rio de Janeiro. Isso há 28 anos atrás. Tem sido vistas tentativas para desconstruir a família, de modo que o sentido de casamento, família e maternidade é agora contestado. E aqui está um ponto muito importante. Como é que eles querem destruir a família? Atacando 3 pontos que o Congresso denunciou. Primeiro, o casamento. Segundo, a família. Terceiro, a maternidade. Vamos acabar com o casamento. O casamento cristão, um homem com uma mulher. Segundo, vamos destruir a família. Porque vocês sabem que a lógica que comanda hoje, né, essa nova ordem mundial, etc., é o quê? É uma ideologia marxista. E a ideologia marxista é contra a família. Por quê? Porque diz que a família é concentradora de renda, então tem que acabar com a família. A família é um fator de concentração de renda, então isso é contra, né, a distribuição de renda e etc. Então, é contra a família. É uma guerra declarada contra a família. Não é algo, assim, oculto, não, é claro. Então, é a guerra contra o casamento cristão, contra a família e contra a maternidade. O que o movimento feminista prega? A mulher não foi feita para ser mãe. Temos que inventar um útero mecânico, um útero não sei que jeito, e a mulher não tem que ser mãe porque estraga seu corpo e tira sua liberdade e companhia limitada. É isso que nós estamos vivendo. Está aqui, documentado. Quando houve a Conferência da Mulher da China, em 1995, patrocinado também pela ONU, o Vaticano mandou para lá a sua representante, uma advogada americana, cristã, chamada Mary Ann Glendon.
A doutora Mary Ann Glendon foi para a conferência da China, né, sobre a mulher, patrocinado pela ONU, 1995. E ela disse que quando ela chegou lá, que ela recebeu o texto de trabalho básico, negócio de 160 páginas, ela disse que tudo que se falava da mulher ali, era tudo menos a mulher mãe, a mulher esposa, a mulher que trabalha em casa. O importante ali era a mulher se libertar, né, socialmente, politicamente, e tudo que a gente já sabe. Então, essa é uma realidade que a gente está vivendo, infelizmente. Mas, como eu disse no começo, a família é uma instituição divina. E aquilo que é a instituição divina, ninguém acaba. Houve uma experiência muito interessante na Rússia, quando houve a Revolução Bolchevista, em 1917, o seu Lenin disse o seguinte: vamos acabar com a família na Rússia. E tentou destruir a família mesmo. As crianças eram tiradas dos pais, eram colocadas para ser educadas pelo Estado, nos orfanatos do Estado, etc. 25 anos depois, o Lenin disse: vamos retornar com a família na Rússia, porque a Rússia está virando um bordel. Você sabe o que é bordel, né? Casa de prostituição. E hoje a família está lá na Rússia do mesmo jeito. Ninguém acaba com a família, mas judiam da família. E na medida que judiam da família, destrói as relações, né? E criam feridas e tudo mais na sociedade. Então, gente, mais do que nunca, nós temos que rezar pela família, trabalhar pela família e até sofrer pela família. São as coisas que a igreja recomenda, né? Rezar, trabalhar e sofrer, né? O Papa João Paulo II, um dia, ele disse o seguinte: não pode haver uma paróquia da igreja no mundo inteiro que não tenha uma pastoral de família. Falou isso uma vez. Não pode haver uma paróquia na igreja onde não tenha uma pastoral da família. Encontros de casais, cursos de noivos, etc. Tem que existir. Por quê? Porque na família você pega todo mundo. Você pega o pai, a mãe, o avô, a avó, o filho, a filha. Você evangeliza todas as idades. Bom, mas para a gente ter uma família forte, a gente precisa ter um casamento forte, um casamento cristão. E aqui eu queria refletir um pouco também sobre isso. Eu queria refletir sobre 2 pontos, né? Deus disse para o casal: crescei e multiplicai. Deus deu duas ordens, eu diria 2 mandamentos, né? Você sabe que o verbo significa ação, né? O verbo significa fazer alguma coisa. Andar, nadar, pular, crescer e multiplicar. Então, Deus deu para o casal uma missão. Hoje em dia, se perdeu o sentido do casamento. Deus une o homem com a mulher com 2 finalidades, 2 objetivos, 2 dimensões. Primeiro, crescer. Segundo, multiplicar. Hoje os casais nem crescem nem multiplicam, muitos casais. O que é o crescer? O crescer é um fazer o outro melhor, mais santo, mais humano. Crescer na fé, crescer na espiritualidade, crescer na profissão, crescer como pessoa humana. Uma relação de 2 pessoas, gente, só tem sentido quando esse intercâmbio faz crescer. 2 amigos onde um não faz o outro crescer, essa amizade está vazia. 2 namorados, 2 noivos, 2 casais, onde um não é para o outro um fator de crescimento, esse relacionamento está vazio. Tem que ser revisto. Crescer, né? E o que faz o casal crescer é o amor. Aquele amor que São Paulo fala na carta aos Coríntios, capítulo 13,
o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se irrita, né? O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor não passa jamais. Só que tem uma coisa, nós não temos esse amor. O pecado original deixou cada um de nós egoísta, comodista, irritado, orgulhoso, vaidoso, arrogante, prepotente, autossuficiente. É a nossa realidade. O pecado original enfraqueceu a natureza humana. Não tenham dúvida disso, né? Por isso que a gente vê tanta barbaridade. Quem não tem a salvação de Jesus Cristo, entra para o mundo do pecado. E o mundo do pecado é o mundo do sofrimento, da morte. São Paulo fala muito claro, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. E quem é que nos livra do pecado? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o casal não vai crescer se não tiver Jesus Cristo na sua vida. Não tiver Jesus Cristo como o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Mestre. São Pedro fala, né? Lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, não nos foi dado outro nome debaixo do céu no qual nós tenhamos salvação. Não se iludam, São Pedro diz, não tem outro nome a não ser Jesus que nos traga a salvação. Então, o casal, para crescer, precisa ter Deus na família, precisa rezar. Gente, a herança maior que eu recebi dos meus pais, meu pai tinha uma fazenda, a fazenda foi dividida em 9 partes, eu fiquei com um pedacinho, que hoje é a casa de Betânia. Mas essa não foi a herança boa que meu pai deixou. A herança boa que ele deixou foi a cultura, me deu chance de estudar, né? Tudo isso. Mas a melhor herança que eu recebi dos meus pais foi a fé. Sobretudo, a devoção à Nossa Senhora. Todos os dias, 6 horas da tarde, em ponto, a minha mãe rezava o terço. Podia chover canivete, como se fala, né? Às vezes chegava a visita em casa, na hora do terço, ela dizia, quer rezar ou quer esperar na sala? Então tá bom, mas o terço continuava. Não tinha esse negócio porque chegou a visita, não. Impressionante, e meu pai junto, e os filhos todos juntos, cada um puxava um mistério. Isto foi até eu sair da minha casa, para constituir a minha família. O que eu vejo nisso? Eu nunca vi na minha casa uma família que tinha dificuldades que todas as famílias tinham. A condução do meu pai era uma bicicleta e uma charrete, que ele ia para a fazenda dele, que mal conseguia manter a família, né? Mas essa fé eles nos deixaram, né? Eu nunca vi na minha casa um dia de desespero. Eu nunca vi na minha casa um dia meu pai brigar com minha mãe. Por isso que eu tinha vontade de casar, e tinha vontade de ter filhos. A primeira coisa que eu perguntei para a minha namorada, eu só tive 2, a segunda que eu casei com ela, você aceita ter filhos? Ah, sei, então 1-0. Segundo, você é católica? Sou da Legião de Maria, 2-0. Casamos. Porque eu já sabia que uma família não pode viver sem fé e sem filhos. Olha, gente, tinha 9 irmãos, 2 já faleceram. Engraçado, o mais novo e o mais velho. Éramos 8 homens e uma menina. A última foi a menina, já faleceu. E o mais velho faleceu. Nenhum dos meus irmãos separou da sua esposa, até hoje. Já com 70 anos, né? Mais do que eu até. Nenhum dos meus irmãos teve um casamento separado. Eu fico pensando, será que não foi aquele terço lá da minha mãe, que quem sabe hoje ela continua rezando no céu lá com meu pai? Então o crescer do casal depende de Deus, porque Deus é amor, e Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Então esse é o primeiro ponto que
né? Tendo Deus, a gente consegue superar e chegar naquilo que é o objetivo do casamento que Deus deixou. Sereis uma só carne. O que é o sereis uma só carne? É o casal ser unido. E o casal ser unido, gente, não é a mesma coisa de estar junto. Tem muito casal que está junto, mas não está unido. Eu faço uma comparação, né? Se você misturar aí um punhado de arroz e feijão num prato ainda não cozido, você pode separar o arroz do feijão. O feijão é mais escurinho, né? O arroz mais clarinho. Se você tiver paciência, colocar a mão ali, você separa. Por quê? Eles estão juntos, mas não estão unidos. Então, entra uma mão estranha ali e separa. Então, o casal que estiver junto, mas não estiver unido, entra uma mão ali, pode separar o casal. Qual é essa mão? Essa mão é um homem, um outro uma mulher. É o dinheiro. É até a religião. Até a religião. Tem muitas coisas que se pode... Agora, mistura meio copo de café com meio copo de leite. E faz o café com leite. Agora eu pergunto, enfia a mão aí e separa. Um dia eu contei isso lá em uma cidadezinha de Minas, lá onde eu morei, lá em Itajubá um bom tempo, acho que é Brasópolis, lá em Sidiópolis, né? E o X falou, professor, tem um gato aqui que a mulher dá café com leite, ele só toma o leite, o café vai ficando no fundo da lata. Bom, isso aqui é só em Minas Gerais, porque lá em São Paulo não tem gato malandro assim, não. Os mineiros são cheios de histórias, né? Mas tudo bem. Ninguém mais separa. Eu fui diretor na Faculdade de Engenharia Química, que hoje é um campus da USP aqui em Lorena. Você não separa nem por centrifugação, nem por decantação, nem por evaporação, nem por eletroforese. Você não separa mais, porque formou um novo produto. O café está inteirinho ali, o leite está inteirinho ali, mas um morreu dentro do outro. É isso o casamento que Deus quer. Um casamento desse ninguém separa. Ninguém acaba com ele. Pode ter as briguinhas, pode ter os desentendimentos, pode ter, né, um esquecer a data de aniversário do outro. Isso acontece. Eu esqueci um dia a data de aniversário da minha mulher. Vocês acreditam nisso? A gente, homem, é meio grosso, né? 10h30 da noite, a mulher bicuda na cama. O que houve? Nada. Quando a mulher falar para você nada, toma cuidado, que aí tem. Aí que eu lembrei que dia 18 de março era aniversário dela. O que eu vou fazer 10h30 da noite? Eu pensei comigo, o ano que vem não vai acontecer isso. Eu botei na agenda, na minha agenda. Quando foi no dia do aniversário dela, eu fui lá levar um presente para ela, flores. Aí ela morreu de dar risada. Aí ela me disse, Felipe, falta 30 dias para os aniversários. Você marcou errado na agenda. Era 18 de março, eu marquei 18 de fevereiro. Gente, eu estou contando isso porque as mulheres têm que entender os maridos são assim. Os maridos... Você é meio desligado. Não é maldade. Não é maldade. Porque a mulher foi feita por Deus feminina, detalhista. A minha esposa lembrava qual é a camisa que eu estava quando a gente começou a namorar. Eu nem lembro se eu estava de camisa. Não, era aquela camisa assim. A mulher a mulher foi feita detalhista. Por quê? Porque ela vai ser mãe. A mãe tem que ser detalhista. Não dê um bebê para um homem cuidar, que o bebê vai sofrer na mão dele. Mas na mão da mulher, não. Entendeu? Então, essas diferenças no casamento todas... Quando a gente tem fé em Deus, tudo se resolve. E a segunda coisa, gente, o multiplicar. Deus diz para o casal, multiplicar. Quando a gente vai se casar, o padre faz uma pergunta para a gente, né? Vocês querem se casar? Prometem isso, 3 perguntas, né? A terceira pergunta é, vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da igreja? Sim. Se você não disser esse sim do fundo da alma, seu casamento pode ser nulo. São as 3 perguntas que o padre faz, né? Primeiro, vocês querem se casar, é de livre, espontânea vontade?
Ninguém aqui está forçado, ninguém aqui está casando por medo, ninguém aqui está ameaçado de alguma coisa, ou está casando por um motivo que não seja porque você ama a outra pessoa. É isso que dá nulidade de casamento. O maior número de processos no tribunal eclesiástico que dá nulidade de casamento é falta de consentimento pleno. Se não houver um consentimento pleno, eu quero casar com o outro, mas ele é feio, mas eu quero. Né? Eu quero, então azar seu, cara, você tem que querer. Você não pode ter enganado, iludido, desinformado. Muito casamento o tribunal declara nulo porque faltou consentimento pleno. A segunda pergunta, o padre fala: vocês querem se casar, vocês prometem um ao outro amor e fidelidade. Amor e fidelidade. É por toda a vida que o prometeis? É por toda a vida que o prometeis? Se não houver um sim, lá da alma, sim, eu não vou trocar quando ela tiver com 60, não vou trocar por 2 de 30, prometo. Se não houver um, entende? É muito sério o casamento. É diante de Deus, diante dos padrinhos, diante da comunidade. Então a gente fala para Deus que a gente vai receber os filhos que Deus nos enviar. Vocês sabem que a igreja ensina a paternidade responsável. O que é a paternidade responsável? É o casal ter os filhos que puder criar bem. Mas o que acontece hoje, gente? Hoje, quem mais tem filhos são os pobres. Você quer uma prova disso? Você passa nos bairros ricos das cidades, você não vê criança. Passa na favela para você ver. Passa no bairro pobre para você ver. Você tem que passar buzinando, porque senão você atropela as crianças. A coisa está de cabeça para baixo, vocês entenderam? O que a igreja quer? Um sujeito que tem dinheiro, tem saúde, pode educar 10 filhos para a sociedade, médicos, dentistas, advogados, padres, tenha 10. O que não tem, tenha 1, tenha 2. A igreja não vai dizer quantos filhos o casal tem que ter. Agora, é parte da missão. Aqui eu quero enfatizar esse ponto, gente. Casamento não é uma curtição. Casamento é uma missão. Assim como o sacerdote tem uma missão árdua, que ele deixa de se casar, deixa de ter esposa e filhos, para poder servir totalmente a Deus, full time. Nós também temos uma missão. Nós não vamos nos santificar pelo sacerdócio, nós vamos nos santificar pelo lar. São Paulo tem uma frase bonita que ele fala na primeira carta a Timóteo, acho que é capítulo 3, versículo 8, São Paulo fala assim, a mulher se santifica pela maternidade. Olha que interessante. Não quer dizer que a mulher que não é mãe, não pode ser santa, está cheio de santas aí que não foram mães, né? Mas a mulher casada, São Paulo diz, ela se santifica pela maternidade. Vocês escutaram aquela frase? Né? Que ser mãe é sofrer no paraíso? Ser mãe não é fácil, não. Primeiro gestar um filho, 9 meses, carregar uma barriga, depois dar à luz. Hoje tem cesariana, mas antigamente não tinha não, eram 9 filhos naturais, parto natural. Depois educar esse filho, passar noites em claro, educar essa criança, né? Eu queria mostrar uma coisa interessante para vocês, que eu trouxe aqui. Tem um padre que escreveu um livro, chamado Matrimônios Santos. Esse padre chama-se Thomas Kevin Kraft. Eu acho que ele é alemão, mas ele morou aqui no Brasil há muito tempo, fala português. Ele ofereceu para mim esse livro, que eu queria publicar esse livro, eu publiquei. O que é esse livro aqui? História de 12 casais que ou foram beatificados ou foram canonizados. Aqui tem a fotografia, né, dos pais de Santa Teresinha. Foi o primeiro casal
que foi canonizado na história da igreja. Houve outros casais canonizados, mas canonizava a mulher, depois o marido, em datas diferentes. Aqui não. Nesse encontro mundial da família, que começou agora em junho, né, lá em Roma, com o Papa, o Papa escolheu para patrono um casal que foi beatificado. A história dele está aqui nesse livro. Esse livro é bem mais antigo do que o encontro. Esse casal chamava, né, Luigi e Maria Beltrame. Uma história muito interessante. Um casal que viveu a vida normal, tiveram 4 filhos, 3 religiosos, 2 padres, uma irmã consagrada, só teve uma que se casou, né? A gente lendo aqui a história deles, parece a nossa história. Quando ela ficou grávida da 4ª filha, tinha 41 anos de idade, teve um problema muito sério de saúde, e os médicos queriam que abortasse a criança. Ela disse, de jeito nenhum. Mas a senhora pode morrer, a senhora e a criança, deixa Deus decidir. Colocar a mão nessa criança, ninguém vai colocar. E a criança nasceu saudável, ela e a criança não tiveram nada, pela graça de Deus. Aliás, eu tive uma história dessa na minha vida. Na minha vida, os médicos também quiseram me abortar. Isso minha mãe contava para mim. Não é história que eu li em algum lugar, não. Minha mãe contava. Nós somos 9, eu sou o 5º filho. Depois que ela deu... um pouco antes de ficar grávida de mim, ela teve que fazer uma cirurgia muito grande de hérnia. Naquele tempo, né? 70 anos atrás, vocês imaginam como era uma cirurgia. E ficou grávida em seguida. E o médico disse, a senhora vai arrebentar esses pontos da cirurgia. Vamos tirar essa criança. Olha que coisa interessante. O que é a fé na vida de uma família? Minha mãe, graças a Deus, católica, fervorosa, disse não. E meu pai tinha estudado aqui no Colégio Salesiano de Lorena, Salesiano do Padre Jonas aí. Logo que abriu o colégio aqui, os padres vinham todos da Itália, de outros lugares. E tinha um professor do meu pai que chamava-se Padre Renaudin, francês. E meu pai foi conversar com ele. O que eu faço? Estou numa situação angustiante. O médico disse, minha esposa pode morrer a criança, pode morrer tudo. Eu com mais 4 filhos já nasceram. O médico disse, o padre disse, não senhor, não toque nessa criança, está aqui. Leve essa novena para vocês fazerem. Essa novena aqui é do 3º sucessor de Dom Bosco, que se chama Felipe Rinaldi. Faz essa novena aqui e vamos colocar nas mãos de Dom Felipe Rinaldi, que já é beato. Fizeram e eu nasci perfeito e minha mãe perfeita sem nada. Por isso que meu nome é Felipe Rinaldi. Por causa dessa promessa que minha mãe fez. Entende, gente? Sabe, eu tenho uma dívida com Deus impagável. Porque a dívida que eu tenho para com Deus é o preço da minha vida. Eu podia até ter sido abortado. Quanta coisa eu pude fazer na minha vida. Pessoalmente, pude estudar, pude fazer um mestrado, um doutorado em física, eu pude ter um casamento de 40 anos com 5 filhos, já escrevi mais de 100 livros. E se eu fosse abortado? Sabe, gente, as pessoas que aderem ao aborto não sabem o que estão falando. Não sabem o que estão falando. Né? Quando eu penso que Jesus, no seio da Virgem Maria, quando Maria foi visitar Isabel, Jesus era um embriãozinho, não era? Porque Maria, logo que soube, foi visitar Isabel. Estava recém-grávida. Jesus devia ter dias no seio da Virgem Maria. Mas foi suficiente para tocar João Batista no seio de Isabel. Como é que não é uma vida que está ali? A grande desculpa dos que defendem o aborto é que não é uma vida, não nasceu ainda, então, que não é uma vida. Jesus embriãozinho, porque ele já tem uma alma humana, ele já tem o verbo de Deus ali, tocou o João Batista, que estremeceu no seio de Isabel.
Sabe, gente, São Paulo diz uma frase: sem fé é impossível agradar a Deus. É isso. Sem fé, a gente só faz burrada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uma coisa que a família precisa é cultivar a fé. E a fé é como uma plantinha que você tem que cuidar dela com carinho, tem que dar sol para ela, tem que dar adubo, tem que dar água sempre, senão a plantinha morre. A fé, se não for alimentada com a oração, com os sacramentos, sobretudo confissão, eucaristia, Santa Missa, sobretudo, eucaristia, né? A palavra de Deus, se a fé não for alimentada diariamente, ela morre, ela vai, entendeu? Uma vez, há muito tempo atrás, eu fui me confessar, eu morava em Itajubá, eu era professor da Universidade de Itajubá, quando eu era moço, e fui conversar uma vez com um padre, né? Eu reclamei para o padre: padre, tem um pecado aqui que me dá um trabalho danado para vencer. Era um padre já velhinho, holandês, padre João. Ele olhou para mim e disse assim, ele era holandês, falava meio enrolado: mosca não assenta em prato quente. Como quem disse, sua alma está fria. Mosca não senta em prato quente, mosca senta quando o prato esfriou. Se a sua alma esfriar na fé, as moscas descem, o demônio entra, entende? A palestra do padre Zé Eduardo, né? Não deis ocasião ao demônio, não dê ocasião. A gente dá ocasião, né? O vigiai e orai de Jesus. Isso tem que ser uma vigilância constante na família, para que não entre a mão do mal no meio de nós. Mas eu quero voltar a falar um pouco da segunda dimensão do casamento, a dimensão do multiplicar. A igreja, meus irmãos, só um instantinho, a igreja é a única, talvez, instituição no mundo que diga para os casais que eles devem ter filhos. Vocês sabem que há uma onda hoje do casal não ter filho. Vamos casar, mas não vamos ter filho, não. Vamos só viver nós dois aqui, curtir a vida. Aquilo que eu falei, perdeu-se o conceito de missão. Missão no casamento. E aí inventam 1000 desculpas. Vocês sabem que a Europa está morrendo. Não tem um país da Europa que a população não esteja diminuindo. Nenhum. Por quê? Porque vocês sabem que para que a população se mantenha, não estou falando crescer não, se manter, é preciso 2,1 filhos por casal. 2,1 por quê? Na média. Porque tem gente que não casa, então não vai ter filho, então tem que ser 2,1. Tem que compensar esses que não casam. Quantos países tem na Europa, com mais de 30 países, que tem 2,1 filhos por casal? Nenhum. Nem o Brasil está com 1,6. Nem Estados Unidos, nem... O Ocidente está morrendo. E sabe quem é que vai tomar conta disso? Lá na Europa já se fala em Eurásia, Euráfrica. São os muçulmanos, porque eles podem casar até com 4 mulheres, segundo o Alcorão, né? Imagina, eu com uma mulher tive 5 filhos, casado com 4 ia ser 20. Já pensou? Eles estão tomando conta da Europa e de muitas coisas. Os asiáticos, os africanos e os muçulmanos. Tem um historiador francês, Dr. Pierre Chauny, é da Universidade de Sorbonne. Em 1985, quanto tempo, hein? 15 mais 22, 37 anos atrás. Eu li uma reportagem do Dr. Pierre Chauny, o pessoal de história conhece, porque o Pierre Chauny é famoso no mundo da história. Ele deu uma entrevista para a revista Veja, lá atrás, 1900, onde ele disse o seguinte, que na França, ele é francês,
já se constrói mais ataúdes do que berços, ou seja, mais caixão de defunto do que berço, ou seja, já morre mais gente do que nasce. É o que está acontecendo hoje, isso há 37 anos atrás. Ah, mas tem muita gente no Brasil, tem muita gente, não tem nada. Eu vou dar um dado para vocês que mata isso na raiz. Vocês sabem quantas pessoas tem no Japão por quilômetro quadrado? Faz um quadrado de 1 quilômetro, 1 quilômetro, 1 quilômetro. O Japão tem 330 pessoas por quilômetro quadrado. É a densidade demográfica do Japão. Sabe quanto que tem no Brasil num quilômetro quadrado? 20. 20! O Japão é 16 vezes mais denso na densidade demográfica do que o Brasil. O Brasil é um continente desabitado. Nós temos muita gente aqui no litoral. A Amazônia tem uma pessoa por quilômetro quadrado. Entende? Faz uma experiência. Sobe num avião aqui em São Paulo e desce lá no Amazonas, lá no Manaus, ou Recife, ou Rio Grande do Norte. O que você vê durante toda a viagem? 3 horas. Verde, 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 verde. De vez em quando você vê uma cidadezinha. No Japão não é assim, não. Eu estive no Japão. Até fui com o senhor Jonas pregar um retiro lá para os brasileiros no Japão. O Japão tem aquelas autopistas dele, fechadas dos dois lados, com placas de metal de 3 metros de altura, só tem os lugares de entrada e saída do carro. Por quê? Porque do outro lado da placa já tem gente, já tem casa morando. Diz que no Japão, você vai num bar, você não paga pelo preço do café, não, você paga pelo tempo que você fica ali. Quanto mais demora ali, mais custa caro o café, porque tem gente para fazer. No Japão não tem fome, no Japão não tem analfabetismo, no Japão 65% das pessoas têm nível superior. Quanto tem no Brasil? Não chega a 10%. Então, é uma mentira que a população grande causa fome, miséria. Mentira. Vocês estão vendo o que está acontecendo na China agora? A China tem 1 bilhão, e não sei se é 300 milhões de pessoas, por aí. Ou seja, a China tem 7 vezes a população do Brasil, 6 ou 7 vezes. A China tinha a política de um filho único, né? O casal não podia ter um filho único. Aí liberaram para 2, agora liberaram para 3. Estão fazendo campanha para aumentar a natalidade na China, no Japão e toda a Europa. Eu vi pregado em poste na Europa, na Itália, o governo oferecendo dinheiro para o casal ter 2, 3 filhos. Morreu o multiplicai-vos. Eu não estou culpando aqui ninguém não, sabe gente? Talvez você que esteja me ouvindo aí, pode pensar, poxa, é uma onda que caiu em cima de nós, é uma cultura que caiu em cima de nós, e fez a cabeça de todos nós. É a cultura do medo, é a cultura do egoísmo, é a cultura do hedonismo, é a cultura que eu falei de o casamento perder a dimensão de missão e tomar uma dimensão de curtição. Eu não vou querer ter filho mesmo, porque filho aborrece, filho não deixa eu viajar, filho gasta, filho tira meu sono à noite, tira sim, é verdade, sim, mas é uma vida que você está criando, não é um automóvel, não é um computador que você está criando. Não tem nada na face da terra mais importante do que um filho, porque ele tem uma vida imortal, nunca mais ele vai acabar. Todos os carros um dia vão parar de rodar, os navios vão parar de singrar os oceanos, os computadores, um dia vai acabar tudo isso, mas você não vai acabar nunca. Olha o que um pai e uma mãe podem fazer, né? Os pais de Santa Teresinha, aqui nesse livro que eu mostrei a vocês, tem história de Santa Teresinha e seus pais. Eles, quando casaram, os pais de Santa Teresinha, né? Eles queriam viver como irmãos, não ter vida sexual, porque os dois, é uma coisa interessante, os dois queriam ser religiosos, mas se encontraram
e discerniram que Deus achava que eles tinham que casar. Abriram mão, os dois queriam, ele queria ser padre, ela queria ser freira, mas se encontraram e casaram. Só que não queriam ter filhos. Não é que não queriam ter filhos, queriam viver como irmãos, viver uma vida meio de monge no lar. Aí o confessor dele disse: não, senhor. O confessor, se vocês se casaram, é para ter filho. Tiveram 9 filhos. Morreram 5. É interessante a história deles. Cada filho que morria, eles entregavam a Deus com lágrimas, mas sem desespero, sem rancor a Deus, entregavam para Deus. Ficaram 4. 4 meninas que foram religiosas. E a última, a Terezinha, ela ficou grávida de Terezinha com mais de 40 anos de idade. As 4 religiosas. Olha que interessante. Um casal que não queria ter filho, porque queria viver extremamente para Deus. Acontece uma história dessa. Então, aí a gente percebe o seguinte: de onde que saem as vocações religiosas e sacerdotais? Das famílias. Por que a igreja teve uma escassez de vocação durante muito tempo? Agora, graças a Deus, parece que depois que surgiu a renovação carismática católica, depois do Concílio Vaticano II, que nós tivemos também os movimentos de cursilho, movimentos de casais, graças a Deus, muita família católica foi realimentada pelo Espírito Santo, renovada, e hoje nós temos aí, só a Canção Nova já ordenou mais de 60 padres, coisa maravilhosa, graças a Deus. Mas se você for ver de onde que saem essas vocações, você vai encontrar por trás de uma mãe, vai encontrar por trás de um pai religioso. Então, é isso que nós precisamos hoje oferecer, né, para Deus. Eu não tenho dúvida de dizer aqui, aos casais jovens, uma coisa que o Papa João Paulo II disse, no ano 2000, quando ele celebrou o jubileu dos casais, né? Não sei se o pessoal mais antigo lembra, no ano 2000, o Papa celebrou o jubileu dos advogados, jubileu dos médicos, jubileu dos casais. Aí o Papa disse 2 coisas que eu não me esqueci. Primeira coisa que o Papa disse: casais cristãos sejam para o mundo uma testemunha do amor de Deus. Testemunhem ao mundo, vivendo um casamento de acordo com a vontade de Deus, testemunhem para o mundo o amor de Deus. Primeira coisa que o Papa disse aos casais. Segunda coisa que ele disse mais coisas, eu estou lembrando só dessas 2. Não tenham medo da vida. Não tenham medo da vida. Os casais hoje estão com medo da vida, medo de ter filho. Uma mulher engravida hoje parece que recebeu uma maldição. Não, o filho é uma bênção. O Salmo 196 diz: o filho é um dom de Deus. Feliz o homem que assim encheu a sua aljava. O que é aljava? É aquela bolsa que o guerreiro usa aqui, cheia de flecha, né? Então, o salmista compara os filhos com as flechas do guerreiro. E ele fala: feliz o homem que encheu a sua aljava, né? Os seus filhos. Se eu posso dar um testemunho para vocês, é a felicidade da gente ter filhos. Dá trabalho? Dá. Gasta? Dá. Mas é a nossa missão. Nós vamos chegar lá no céu e vamos apresentar isso para Deus. Está aqui, Senhor. O tempo que o Senhor me deu, o dinheiro que o Senhor me deu, está aqui, né? Vocês sabem que no céu não nasce gente, né? Sabe disso, né? Quando aquele fariseu perguntou para Jesus: mestre, como é que fica esse negócio? Aqueles saduceus que não acreditavam na ressurreição, né? Uma mulher casou com 7 irmãos diferentes. Morreu o primeiro, casou com o segundo, morreu o segundo, porque a lei do levirato dos judeus obrigava, né? Quando morria o marido, a mulher tinha que casar com o cunhado, para, né, fazer descendência dele. Então a mulher casou com 7. Senhor, lá no céu, com quem que ela vai ficar casada? Se ela teve 7 maridos? Eu disse: com nenhum. No céu não tem mais casamento.
Casamento é só aqui na terra. Nós vamos estar todos juntos, felizes. Né? As pessoas perguntam se no céu a gente vai reconhecer os pares amigos. Vai, não tenho dúvida. São Tomás fala, Santo Agostinho fala, São Francisco Xavier fala, muitos santos falam, no céu nós vamos nos encontrar. Claro, não tem sentido não encontrar, mas não vai ter mais casamento. Porque a nossa alma vai estar casada com Deus. É o cântico dos cânticos, né? Ninguém vai sentir falta, não. Porque estando os dois ligados com Deus, estão ligados entre si. Entende? Então não pense que vai haver tristeza, porque não pode haver casamento mais, não. Só não vai haver cachorrinho no céu, né? Porque um dia uma pessoa ficou brava comigo, porque eu falei, que o cachorro não ia para o céu, porque não tem céu para o cachorro. O cachorro, quando morre, morre totalmente, não tem uma alma imortal. Mas nós estaremos lá, né? Então, não nasce criança mais no céu. Então, quem é que vai habitar o céu? Os nossos filhos. Então, qual é o sentido profundo, mais profundo da fé cristã, de você ter um filho? Você preparar um cidadão do céu. Por isso que a igreja quer que você eduque o filho na fé do Cristo e da igreja, para que amanhã ele seja um cidadão do céu. Esse é o sentido mais profundo do multiplicar. Não é só para você formar médico, engenheiro, dentista, advogado, não, porque todo mundo é importante aqui. Um bom pedreiro é tão importante como um bom médico. Tem problema, né? Vamos colocar os filhos no céu. Bom, quero aproveitar esse restinho de tempo que eu ainda tenho, para tocar em dois pontos que eu acho muito importante falar para os casais. Tendo em vista a família, né? A gente não consegue falar de família sem falar dos casais, porque a família começa com o casal, né? Uma coisa que eu gostaria de colocar aqui é o aspecto sexual do casamento. Claro que eu vou ter que falar aqui de maneira meio velada, mas é muito importante hoje, né, que o casal cuide da sua vida sexual. Por quê? Porque nós vivemos tempos muito difíceis de tentações. Né? Todo mundo entende isso. Então, se o casal não tem uma harmonia sexual, pode querer buscar satisfação lá fora. E aí está o perigo. Então, o casal que tem dificuldade sexual precisa buscar um tratamento, uma solução. Não senta em cima do problema, não. Entende? Porque isso é muito importante para a vida do casal. Você sabe que o único lugar que o sexo é permitido por Deus é no casamento. Qualquer atividade sexual fora do casamento é pecado grave. Por quê? Porque não está no plano de Deus. O plano de Deus é o sexo para o casal. A igreja não é contra o sexo, não. A igreja é contra o sexo fora do casamento. Os olhos são bonitos, mas se alguém tem um olho na testa, opa, aí passa a ser um monstro. O sexo é maravilhoso no casamento. Se você tirar ele do casamento, opa, cuidado que vai dar problema. Não está no plano de Deus. Então, esse é um aspecto importante. Segundo ponto que eu queria colocar, é claro, gente, que numa palestra só dessa não dá para abordar todos os assuntos. Para vocês terem ideia, eu escrevi já 8 livros sobre família, casamento, desde namoro, né, até viuvez. Como já vivi todos esses passos, né, fica mais fácil de escrever. Mas eu queria colocar aqui um último ponto para terminar nossa conversa. Os filhos. Os filhos são as pérolas que Deus coloca na nossa mão para a gente burilar. Com carinho, com amor, com atenção. Diz que Michelangelo uma vez, aquele grande Michelangelo, chegou numa daquelas montanhas de mármore de Carrara, na Itália, ele viu um bloco de pedra e disse para os alunos dele, né? Ele tinha uma escola de belas artes, disse, olha, tem um anjo aí dentro dessa pedra, vamos colocá-lo para fora. Que anjo, mestre? Nós estamos vendo uma pedra aí. Ele desenhou o anjo que estava lá dentro, colocou os alunos para cortar a pedra, e ele foi orientando, daqui a pouco o anjo apareceu. E os alunos, mestre,
como é que o senhor conseguiu colocar esse anjo para fora? E disse, nada, eu só tirei o que estava sobrando. Como se fosse fácil tirar o que estava sobrando, né? Nossos filhos são isso. Nossos filhos são uma pedra dessa que o pai e a mãe vai burilando, né? Na fé, na cultura, entende? No amor, né? Então, tratar dos filhos com muito carinho, né? Nunca brigar na frente dos filhos, nunca chamar a atenção de um filho na frente de outro, na frente de alguém, ele fica humilhado, fica com raiva de você, sabe? Sobre educação de filho daria uma palestra inteira, mas o importante é isso, olhar os filhos com muito amor e com muito carinho. Amém? Que Deus os abençoe. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser.